Eu queria explicar para você um pouquinho como a gente fez esse material, como a gente publicou todas as coisas que a gente publicou a partir da declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quando um deputado federal fala uma coisa tão complicada, diz alguma coisa tão grave como cogitar a possibilidade da volta de um ato repressório tão forte como foi o AI-5, é natural que um veículo de comunicação como o Estadão pense no que pode fazer a partir disso. Então, a sucursal de Brasília do Estadão rapidamente começou a conversar com muitos políticos, com muitos especialistas, com gente do meio jurídico, com a sociedade civil, para entender qual é a importância de uma figura como o Eduardo Bolsonaro, que além de deputado é filho do presidente da República, falar algo desse porte, algo tão grave para a democracia. O mais importante aí é a discussão da preservação da democracia. A partir disso, a sucursal de Brasília ouviu figuras importantes do governo e fora do governo para entender o impacto que uma declaração dessa tem, a possibilidade que uma declaração dessa tem para o país, o que ela reflete a respeito das pessoas que estão governando o país. Então essa é a primeira reação imediata. Uma outra reação imediata importante é explicar mais claramente, mais didaticamente o que foi o AI-5. Qual o impacto do AI-5 para o Brasil? Quais as liberdades foram restringidas? Quem sofreu com isso? O que isso impactou? Os casos de tortura, os exílios? Essa memória ela é muito importante, porque a democracia ela está calcada nas experiências que a gente tem ao longo da história. E a história não pode ser esquecida. Outro aspecto importante foi o podcast Estadão Notícias. É o nosso podcast diário, você consegue ouvir em todas as plataformas de podcasts e também no site do Estadão. E a gente resolveu fazer um programa especial só sobre o AI-5. Esse podcast especial recuperou os casos de brasileiros que saíram do país, recuperou os casos de deputados que perderam seus mandatos, trouxe um aspecto histórico desse caso muito importante. E quando uma figura pública, com a posição que o deputado Eduardo Bolsonaro tem, vem a público defender a instauração, possivelmente a instauração de um regime tão complicado para o país como foi o AI-5, é importante que um veículo de comunicação como o Estadão tente entender os impactos disso para a sociedade e recupere a memória do impacto que o AI-5 teve na época que ele foi implantado.